Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos para levar até vocês, mesmo à distância, um pouco de aprendizado através das mensagens que esses vídeos que a gente faz da creche Arca de Noé, Centro Capitão Vendramini, nos proporciona. Antes de começarmos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo que nos ilumine, nos oriente, hoje e sempre, protegendo todos ao nosso redor, protegendo a humanidade e que nos tornemos pessoas melhores para poder levar a quem precisa o melhor também. Que assim seja. O tema de hoje vem do livro Palavra de Vida Eterna, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é o item 90, que se intitula Em Constante Renovação. E aí vem um trechinho da carta de Paulo para os Efésios, capítulo 4, versículo 23, que ele fala: renovai-vos no Espírito. Essa carta, Paulo, depois que ele se converteu, ao cristianismo, ele passou a seguir Jesus, porque antes ele era perseguidor dos cristãos, ele saiu pregando a palavra de Cristo e escrevendo cartas aos povos daquela região. E nessa carta aos Efésios ele fala da constante renovação que a gente tem que fazer na nossa vida. Renovar na fé, renovar na esperança, abrir mão do homem velho para o homem novo, porque nós estamos de passagem aqui por esse planeta, não vamos ficar eternamente. O nosso corpo é a morada do Espírito e é temporário, então nós precisamos nos renovar sempre para poder atingir a nossa evolução, o nosso equilíbrio e seguirmos até o Cristo, que é o nosso objetivo. Então, o que Emmanuel nos traz com essa mensagem? Em constante renovação, seguindo as palavras de Paulo. Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões, afirmas-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Então, a gente passa por dificuldades, passa por momentos que a gente acha que tudo vai piorar e que nós não devemos ter mais esperança nem fé. Nos sentimos cansados, sem condições de seguir em frente. Acreditas-te doente, incapaz, dizes-te inabilitado, semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime e renascimento. Ou seja, a natureza, tudo se transforma e a gente sabe que é o equilíbrio, é a perfeição. Então, ela sempre se renovou, sempre houve transformação na natureza. E nós fazemos parte dessa natureza, porque nós fazemos parte de um todo, esse todo é Deus. Então, se na natureza tudo se transforma, tudo se renova, por que com a gente tem que ser diferente? Nós devemos acompanhar essa renovação, essa transformação, para poder atingirmos nosso equilíbrio. Renovam-se os dias, renovam-se as estações, velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas, pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução. Na própria química do corpo, em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Então, a gente observa que na natureza, tudo se transforma. Quando há queimadas, quando há incêndios, quando há uma tempestade, a gente vê toda aquela destruição, mas logo depois a própria natureza transforma, renova tudo aquilo. Então, se na natureza há essa renovação constante,
dentro da gente também que tem que ter essa renovação, essa transformação. O nosso corpo não muda, ele não se transforma. Quando a gente é criança, nós temos um determinado corpo. À medida que nós vamos crescendo, o nosso corpo vai se transformando. Então, o corpo é a morada do espírito. É uma morada temporária. Sabemos que quando desencarnarmos, vamos ocupar outro corpo, se assim for preciso, quando voltarmos. Se for preciso que a gente volte aqui, nós vamos habitar outro corpo. Então, nós temos que renovar sempre, transformar sempre, principalmente o nosso interior. Porque nós gostamos muito de transformar o nosso corpo, de melhorar aquilo que nos incomoda. Mas e o espírito, que é o principal? Não é? É com ele que nós vamos prestar conta do outro lado. É com ele que nós vamos atingir a nossa perfeição. Então, qual é a renovação que eu estou fazendo no meu espírito, no meu interior? Renova-se o ar que respiras. Renova-se o alimento de que te nutres. Renova-se a organização celular em que te apoias. Renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Então, a gente está sempre procurando novas oportunidades de conhecimento, de aprendizado, de estudo, de renovação, de transformação para o nosso melhor. Nós devemos fazer isso também com o nosso interior. Quanto mais nos renovarmos interiormente, fazemos a nossa reforma íntima, melhor será a nossa vida. Estuda, raciocina, observa e medita. Resumindo, ora e vigia. Meditar sobre aquilo que está me incomodando, observar o que não me cabe mais fazer, nem pensar, nem sentir, raciocinar sobre os meus pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes, estudar, procurar sempre conhecer, procurar sempre se aperfeiçoar. Isso é renovação. Então, uma constante, é o tempo todo, né? A gente está sempre tendo que recomeçar. Porque tudo que nós já fizemos, não podemos voltar e mudar, modificar o que ficou. Não podemos. Nós não podemos fazer um novo fim para a nossa vida, daquilo que ficou para trás. Mas nós podemos, daqui para frente, modificar situações que eu não quero mais viver. Claro que existem coisas na vida da gente que estão sempre no nosso caminho para mostrar se a gente aprendeu. Porque quando a gente vivencia situações desagradáveis, é porque nós não aprendemos a lição como deveríamos. Então, elas estão sempre se repetindo. Mas, olha que interessante. Quando a gente se renova, quando a gente se transforma, o nosso olhar muda. A nossa atitude muda diante daquela mesma situação já vivida. E aí ela deixa de existir. Ela não se repete mais, porque houve a transformação, houve a mudança, houve a renovação. Quando a gente não renova, quando a gente não muda, quando a gente não transforma, as situações desagradáveis, elas estão sempre se repetindo. Sempre se repetindo. Então, nós devemos refletir muito sobre isso. Por isso que falo, estuda, raciocina, observa e medita. Então, estudar o quê? Estudar a vida que eu estou levando, estudar ao meu redor as situações, raciocinar sobre o melhor caminho, observar o que eu já fiz, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer e meditar o que realmente eu quero para mim. Mais tarde,
É certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. E é verdade, né? Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre, aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Então, nós sabemos que essa vida não é a única que nós vamos viver. Mesmo que a gente não volte aqui no planeta Terra, nós vamos habitar outros mundos. Dependendo da nossa condução, da vida, mundos melhores ou mundos piores. Aí vai de cada um. Da consciência de cada um. Do livre-arbítrio de cada um. Mas uma coisa é certa, é fato. Não vai ser só essa vida que nós vamos ter para fazer tudo, para aprender tudo. Graças a Deus, né? Porque já pensou? Se a gente tivesse só essa vida para poder sair fazendo tudo de uma vez, a imperfeição que nós temos ainda, não daria certo. Então, ainda bem que nós temos novas oportunidades de vidas futuras. Então, como que eu quero ver a minha vida, como é que eu quero ver o meu mundo daqui para frente? Essa situação toda que a gente está vivendo é uma grande oportunidade para a gente refletir. Como que vai ser o mundo daqui para frente quando essa pandemia passar? Porque uma hora isso vai acabar. Como que vai ficar o planeta? Como que vai ficar a humanidade? Como que eu vou ficar? Eu estou me renovando? Eu estou me transformando? Porque é uma situação que nos trouxe, que nos veio justamente para isso, para fazer uma renovação mundial. Interessante que foi mundial, né? Essa renovação, essa transformação, ela foi mundial. E aí cabe a cada um refletir, observar, meditar. Daqui para frente, como que vai ser a minha vida? Então era isso que nós tínhamos para levar para vocês. Que nós possamos refletir sempre sobre tudo isso que nós estamos acompanhando, né? Sobre essas situações da vida, sobre as mensagens que ouvimos dos nossos companheiros. E renovação sempre, recomeço sempre. Porque o bom da vida é isso, a gente está sempre tendo a oportunidade de recomeçar. Deus é tão justo, tão bom, que nos dá essa oportunidade. Imagina se a gente não tivesse a oportunidade de recomeçar, se a gente não tivesse a oportunidade de reaprender. Seria muito mais difícil, muito pior. Então nós temos que agradecer sempre a oportunidade que Deus coloca no nosso caminho para a gente poder refletir sobre aquilo que eu ainda estou falhando. Como é que eu estou usando meu livre-arbítrio? Se eu estou incomodada, se as situações da minha vida desagradáveis estão se repetindo, é porque eu ainda estou errando. Então vamos aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece e procurar sempre fazer o melhor. Graças a Deus temos oportunidade para isso, temos tempo para isso. Porque o tempo não parou, ele continuou, não, o ano já está acabando, nós já vamos entrar em setembro. Apesar da gente ter se afastado, apesar de a gente ter dado uma, calmada nos nossos passos, uma situação assim que nos trouxe para dar uma desacelerada, o tempo continuou. As horas foram passando, os dias foram passando. Amanhã já vai ser quarta-feira. Então, é uma situação que o nosso aprendizado está sempre ali, ó, nos cobrando, né? Como que você está lidando com as situações? Então, vamos refletir sobre isso. O que eu ainda preciso renovar dentro de mim? O que eu ainda preciso aprender? Recomeçar. Que Deus os abençoe, hoje e sempre. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade.
Que assim seja.